volta na 98 Radiocast. Já imaginou ter um celular com a internet móvel mais rápida do Brasil e um aplicativo com mais de 100 cursos grátis em diversas áreas do conhecimento? Então, Prezão no seu celular. Porque no Prezão da Claro são 6 GB de internet, WhatsApp ilimitado com videochamadas e tudo mais sem descontar nada desses 6 GB, tá? E tem acesso liberado para você ao Claro Cursos e também ao Descomplica, né? Para você se profissionalizar, quem sabe até faturar uma grana extra aí usando seu celular. Pois é, sabe tudo isso, sabe por quanto? Apenas R$19,99 por 30 dias, então troca o chip. Prezão no seu celular. Acesse claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Gente, antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero esclarecer aqui uma dúvida do nosso ouvinte André Luiz, querendo saber qual é a cor do esmalte Gabriela. André Luiz, é vermelho, ok? Vermelho? Só para você saber. E por que chama Gabriela? Gente, não me pergunte nomes de esmalte, não tem muita explicação. Qualquer dia a gente faz um top 5 dos 5 cores melhores... esquisitas cores de esmalte. esquisitas de Boa. esmalte. Mas é isso, Gabriela é vermelho. Tá bem? Um beijo para você, André Luiz. Olha só, de volta com o Radiocast. Um ninho com 20 ovos de dinossauro foi encontrado por pesquisadores brasileiros em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. O material foi localizado em uma pedreira no bairro rural de Ponte Alta, onde funcionava uma mineradora. A pesquisa foi publicada na revista internacional Scientific Reports, do grupo Nature. Para nos explicar melhor sobre essa importante descoberta, nós vamos conversar agora com o professor Tiago Marinho, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tiago, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Radiocast. Boa tarde, muito obrigado por me receber. Tiago, a gente falar de dinossauros já é uma coisa extraordinária. Falar de dinossauros no Brasil, mais extraordinário ainda. Agora, falar de ninho de dinossauro, assim, de ovos de dinossauro, parece uma coisa de fato, de filme, né? Não, é assim, é um assunto que atrai a atenção de todo mundo, pelo menos a curiosidade, né, das pessoas. E apesar da gente não conhecer muito, né, a população não conhecer tanto, o Brasil tem bastante dinossauro. Já tem por volta de 50 espécies descritas, e aqui em Uberaba a gente tem uma riqueza muito grande desses animais, inclusive agora com os ninhos de ovos que nós encontramos. Pois é, a gente já conversou sobre isso aqui no Radiocast, sobre essa história de ter dinossauros aqui no Brasil, né, ter muitos dinossauros por aqui, muitas descobertas. Tem uma explicação de ter essa concentração aí em Uberaba, especificamente, e agora ainda encontrar esse ninho? Não, tem sim. Na verdade, sim, em parte essa resposta é a sorte mesmo, né? Mas o outro lado dessa resposta é que Uberaba, ela, durante o período Cretáceo, lá por volta de 70 a 66 milhões de anos atrás, essa região ela acabou tendo as condições propícias para a preservação desses fósseis. Então, por consequência, a gente acaba tendo uma maior chance de encontrar esse tipo de material. Não significa que no resto do Brasil não tem nenhuma oportunidade, nenhuma chance de encontrar um fóssil. Mas o que acontece é que a gente tem que considerar também que o Brasil é uma região tropical, com muita floresta, então não tem tantas rochas aflorando, de modo que a gente consiga chegar nesse material que está soterrado aí há milhões de anos, né? E como é que vocês descobriram esse ninho? Eu estava vendo, estava no lugar de uma mineradora? Isso, é uma mineração abandonada já de calcário, já desativada no início dos anos 2000. E, bom, essa mineração é uma mineração de calcário, né? E o calcário é um mineral que favorece a fossilização. Então, quando a gente sabe que tem algum tipo de rocha calcária da idade certa, isso já nos acende o alerta de que a gente pode encontrar algum fóssil desses que são interessantes para o nosso estudo, né? Então, lá em Ponte Alta, a gente já vem ouvindo essas histórias de ocorrência de fósseis e de ovos de dinossauro desde a década de 90, quando o nosso museu foi inaugurado, né? Então, sempre teve
essa vontade de chegar lá na mineração e tentar acompanhar um pouco da escavação para ver se encontra alguns fósseis, né? Isso não foi possível, infelizmente, enquanto a mineração funcionava, mas o João Ismael, que é o técnico de preparação que trabalha com a gente e trabalhava lá no museu desde, né, do início da sua constituição, ele conhecia pessoas que trabalhavam lá na mineração. E desse modo ele conseguiu acessar parte desses fósseis que, felizmente, a gente conseguiu trabalhar, fazer a nossa pesquisa e publicar numa revista científica muito importante, que é a Scientific Reports. Ô, Tiago, já é capaz de identificar quais espécies, mais ou menos, que viviam, né, nessa região? A partir desses fósseis, vocês já conseguiram catalogar as espécies ou ainda é muito cedo para isso? Eu acho que essa é a parte mais bonita da paleontologia, do meu ponto de vista, é que a gente sempre tem novidade, a gente não, né? Mas Uberaba hoje tem 3 espécies de titanossauros, que são esses pescoçudos com a cabeça pequena, quadrúpedes e herbívoros, e são os maiores animais que já caminharam em terra em todos os tempos. Então a gente tem 3 espécies desse grupo de animais, que é o Borutictan britoi, Trigonosaurus pricei e o Uberabatitan riberoi. E recentemente, colegas lá do Rio de Janeiro descreveram uma espécie de um pequeno dinossauro carnívoro, que é o Ipupiara lopai. E com certeza a gente tem muitas outras espécies que ainda estão para serem descobertas e para serem trabalhadas. Então é um trabalho que demanda tempo, demanda sorte e com certeza vão acabar surgindo novidades bem em breve, né, para nós. Ele tem o nome de... Como é que é? Uberaba? O nome científico foi com o nome da cidade? Foi, que é o maior dinossauro do Brasil, por sinal, Uberabatitan riberoi. Que legal. É o Titã de Uberaba. Maravilhoso. Rolou uma rivalidade com Uberlândia também? Se quiser descobrir uns dinossauros em Uberlândia também? Eu não sei se os nossos vizinhos eles ficam muito enciumados ou não, mas Uberlândia não tem fóssil nenhum de dinossauro. Né? Ficou tudo aqui para a região sul do Triângulo. Ai, ô Tiago, quando a gente fala de ninho de ovos, né, de dinossauros, mas claro que não são ovos como as pessoas pensam, né? Estão fossilizados aí. Mas eu estava lendo que alguns deles podem conter embriões. Sim, essa era a nossa maior expectativa, na verdade. Uberaba, até agora, é a única cidade do Brasil onde tem os ovos de dinossauros fossilizados, né, que foram descobertos e publicados até hoje. E a gente sempre ficou nessa expectativa. Será que quando encontrar ovos mais bem preservados, será que vai ter a chance de ter algum embrião? E a primeira coisa que a gente fez quando o material chegou lá no laboratório já preparado e pronto para os estudos foi passar pelo tomógrafo, são essas imagens preto e branco que vocês estão vendo aí na tela. Uhum. E na tomografia a minha expectativa era que tivesse um esqueletinho de um dinossaurozinho lá dentro, mas infelizmente da parte da coleção de ovos que nós pudemos passar pelo tomógrafo, a gente não teve nenhuma evidência de embriões. Mas quem sabe, ainda faltam 10 dos 20 ovos que nós temos no laboratório, né, para passarem lá pelo tomógrafo. E quem sabe, se no futuro a gente puder acessar lá a pedreira, escavar e encontrar mais ninhos, então a gente tem essa expectativa sim. Até porque os nossos vizinhos argentinos aqui, eles encontraram já vários embriões de dinossauros desse mesmo grupo, né, que são titanossauros, preservados dentro dos ovos. Então, por que não ter essa esperança por aqui também, né? Claro, faltam 10 ovos ainda. Me conta aqui uma coisa, uma pergunta totalmente assim. Você tem, por exemplo, o titanossauro. Ele existe ele pode ser encontrado, essa espécie, no mundo inteiro, ou ele é específico da região da América Latina, por exemplo, ou existe, a gente pode dizer que existe um dinossauro do que foi descoberto até hoje só do estilo, vamos falar assim, brasileiro. Como é que é essa divisão aí, dessa população mundial de dinossauros? É interessante. Os titanossauros eles formam um grupo bem grande com várias espécies de dinossauros. Só que na América do Sul a gente tem mais de 45 espécies. Uau! No Brasil a gente tem por volta de 11 ou 12 espécies de titanossauro. E, por enquanto, todas as espécies que foram descritas para o Brasil, elas só foram identificadas no Brasil. Tá? Mas nada impede que no futuro, de repente, uma espécie argentina seja encontrada aqui, uma espécie brasileira seja encontrada na Argentina.
A única coisa que a gente tem que considerar é a configuração dos continentes no período que esses animais viveram. Então, a Terra não tinha essa mesma configuração continental que nós temos hoje em dia. A América do Sul, durante esse período Cretáceo, que é onde se inserem os dinossauros que a gente encontra aqui em Uberaba, ela estava isolada dos outros continentes. Então, eles não conseguiriam ir, por exemplo, para a África, para a América do Norte ou para a Europa. Eles ficavam meio presos aqui, né? Mas os titanossauros, de modo geral, eles ocorrem em praticamente todos os continentes, exceto a Antártica, por enquanto. Aliás, até na Antártica tem algumas evidências também que podem ser de titanossauros, mas ainda sem nenhuma espécie formalmente descrita para lá. O titanossauro era grande, era pequeno, tinha a mão curtinha, a patinha curtinha, igual a gente vê. Tá lembrando do Tiranossauro Rex. Mas esse é titanossauro. Não, o titanossauro é esse que passou na imagem agora há pouquinho aí, esse pescoçudo, quadrúpede. E aqui em Uberaba eles variavam em tamanho, desde pequenos, que não são tão pequenos assim, na verdade, que são animais com entre 8 e 10 metros de comprimento, até o Uberaba Titan, como eu falei, é o maior dinossauro do Brasil, que tinha até 26 metros de comprimento. E na Argentina existem titanossauros com mais de 35 metros de comprimento. Então foram realmente os maiores animais que já caminharam em terra em todos os tempos. Eram animais gigantescos que se alimentavam de quantidades enormes, né, de plantas para poder suportar todo esse volume, né, dos animais. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Já é consenso mesmo que a extinção dos dinossauros foi por causa de um como fala, gente? Meteorito. De um meteorito? De um meteoro, na verdade, né? Sim, é um consenso assim, bem grande já, né? Quase não tem nenhuma dúvida de que o meteorito que chocou lá no Golfo do México há 66 milhões de anos foi a gota d'água que extinguiu a maioria dos dinossauros, tá? Acho que vale a pena a gente falar isso aqui. Por que a maioria? Porque um grupo pequeno de dinossauros permaneceu vivo após a extinção e vem vivos até hoje, que são as aves. Todas as aves, elas são dinossauros. Elas são, não é aquilo que a gente espera, não são esses animais gigantescos, cheios de dentes, que a gente vê em filme matando todo mundo, né? Eles são animais muito menores, emplumados, mas hoje também não tem dúvida nenhuma de que as aves elas são dinossauros também. Porque quando a gente fala de dinossauro, vai lembrar Tiranossauro Rex, Velociraptor e aqueles outros grandões, né? São os dinossauros dos filmes, né? Exatamente, né? Que toma a imaginação de todo mundo, é realmente isso. E é engraçado a gente pensar que né, do que sobrou dos dinossauros seriam os pássaros, né? Não sobrou nenhum, né? Nenhum desses para contar a história, né? Agora, Tiago, você falou dos embriões, né? Quando, por exemplo, se vocês descobrirem, né, realmente os embriões e como foi feito na Argentina, qual que é o processo disso? O que são feitos com esses embriões, né? Eles são conservados como, assim, e quais estudos podem ser feitos a partir disso? A conservação do fóssil vai ser a mesma com ovo com ou sem embrião. Eles vão ficar armazenados numa coleção que tenha acesso livre a todos os pesquisadores que queiram visitar e estudar esse material, e também em condições que mantenham esses fósseis em tempo indeterminado, assim, de proteção mesmo, né? Então, aqui na nossa coleção a gente tem armários de aço que são inertes, então eles não vão sofrer com umidade, por exemplo, também ficam no ar-condicionado e com desumidificador para poder manter a umidade. Então, se a gente encontrar o embrião, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um modelo tridimensional, já que esses ovos eles vão passar pela tomografia nesse ponto, que a gente vai acabar identificando um possível embrião, e com a tomografia a gente consegue gerar um modelo tridimensional com alta resolução e consegue, então, começar os estudos que a gente chama de morfológicos, para saber qual é a forma dos ossos, como eles se articulam, como eles se organizam, para tentar identificar a qual espécie pertence, né, aquele esqueletinho. Se for possível identificar dentro desses grupos que nós já temos aqui, maravilha, né? Senão, aí o trabalho é um pouco mais complicado, porque descrever um embrião acaba sendo um desafio maior por conta do tamanho dos elementos, e os embriões eles acabam tendo algumas diferenças para os adultos também. Então, não é a coisa mais fácil descrever uma nova espécie a partir de um embrião de dinossauro. Talvez nem seja muito bom, né?
Mas o processo é esse, é um processo lento, que vai demandar muito estudo, mas que com certeza vai trazer ótimos frutos, caso a gente consiga encontrá-los, né? Tiago, eu vi você falando que tem um museu, eu vi também que eles querem aí na cidade abrir um geoparque. O público vai poder algum dia ver esse ninho enfim, todo o trabalho que vocês fazem aí? Como é que é? Quem quiser, quem se interessar, né, por esse assunto, porque eu sei que é muita gente. Sim, nós temos um museu, que é o Museu dos Dinossauros, que hoje pertence à Universidade Federal do Triângulo Mineiro e fica no bairro rural de Peirópolis. Peirópolis fica a 20 quilômetros de distância aqui do centro da cidade, fácil acesso, e atualmente a gente recebe cerca de 60 mil visitantes por ano, né? E boa parte das pesquisas que nós realizamos, os fósseis acabam indo para o museu, onde as pessoas podem acabar encontrando e conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. Em relação ao ninho, nós ainda estamos esperando a oportunidade ideal para colocá-lo em exposição, porque eu acho que ele merece um lugar de destaque dentro da nossa exposição. E para isso, talvez, a gente precise de algum tipo de reforma ou alguma adequação para que o objeto fique realmente destacado do restante. Então, por enquanto, depois dessa nossa pesquisa, o que nós fizemos foi colocar um dos ovos mais bonitos dessa coleção dentro da vitrine. A gente já tinha uma vitrine de ovos, mas era basicamente um diorama, era uma reconstrução com uma mãe dinossauro olhando lá para um ninho, e um fóssil que não era tão bonito assim, de casquinhas de ovos. Então agora tem lá um ovinho inteiro, muito bem preservado, que as pessoas podem ter uma noção melhor de como é esse material e o tamanho. Essa é uma outra coisa muito interessante, o tamanho desses ovos. Eles são pequenos, eles têm mais ou menos uns 12 centímetros de diâmetro. Oh. E quando a gente pensa, né, como vocês falaram, dinossauros, animais gigantescos e tal, as pessoas imaginam que os ovos têm o tamanho de um Fusca ou alguma coisa assim. Não, na verdade são ovinhos pequenos. A média de tamanho desses ovos é de 12 centímetros mais ou menos. Você pensa no ovo do Baby, né, da família dinossauros, aquele ovão, aí sai o Baby lá, precisa me amar, né? Aquela coisa do bebê dinossauro e tal. Realmente, você não imagina que é tipo um ovo de galinha. Claro, gente, é o que eu falei, nós somos estamos habituados aos dinossauros de filmes, de séries, de desenhos animados. Mas né? eu confesso que eu estou com ciúme de Uberaba. Eu quero que Divinópolis, que agora descubra um dinossauro lá também, pra gente colocar o nome científico de Divinópolis estando no dinossauro. Não, Uberaba tá muito chique. É. Ô, Tiago, e esse Divinópolis vai ser difícil. Vai ser difícil? Não tem menor chance? Não tem as rochas propícias lá, não. Não tem as rochas propícias? Ali, então... Não tínhamos dinossauros por lá. Tirando o Uberaba, qual outro lugar no Brasil que tem as rochas propícias? Ou só lá? Olha, os dinossauros não avianos, que são esses que as pessoas mais acabam lembrando, Tiranossauro Rex, Velociraptor, e outros, eles viveram dentro de uma era que começa há 251 milhões de anos e termina há 66. Então, os dinossauros mais antigos do mundo, eles surgem por volta de 232 milhões de anos. E aqui no Brasil, por sinal, eles são do Rio Grande do Sul. Os dinossauros mais antigos do mundo são do Rio Grande do Sul. Oh. Então, entre 232 milhões de anos e 66 milhões de anos, que é quando tem esse choque do meteorito que extingue a maioria dos dinossauros, é um intervalo de tempo muito grande. Né? São mais de 100 milhões de anos de amplitude temporal, então muita coisa acontece nesse intervalo de tempo, né? Então, os dinossauros, eles podem ocorrer em diversas rochas diferentes, de diversas idades diferentes. Então, eu acho que eu destacaria para a ocorrência de dinossauros aqui no Brasil, além de Uberaba, que tem esses dinossauros, os últimos dinossauros que viveram antes da extinção causada pelo meteorito, o Rio Grande do Sul, com certeza, né? O Rio Grande do Sul, que tem esses dinossauros que são os mais antigos do mundo. Recentemente até os colegas lá receberam um certificado do Guinness Book of Records, né, atestando isso. E também no Nordeste, algumas regiões do Nordeste também tem dinossauros em grandes quantidades e também com características que são diferentes, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Uberaba. Então, o Brasil hoje está caminhando a passos largos para conhecer melhor esses animais que viveram há tanto tempo.
Maravilha! Conversamos com o professor Tiago Marinho sobre essa nova descoberta brasileira, né? Que é um ninho de dinossauros lá em Uberaba. Professor, muito obrigada. Para você, uma ótima tarde. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Prazer. Maravilhoso. É isso. Eu quero ver. Quero visitar este museu. Família Dinossauros. Família Dinossauros. Quero visitar este museu. Gente, a podcast está chegando ao final. Mas